tumor intraductal musculoso papilífero misto, como diagnosticar critérios de preocupação e estigmas de alto risco, para a gente finalizar a sessão. Sempre trago esse caso, porque eu estou achando que esse tipo de situação está ficando cada vez mais frequente nos exames que chegam para a gente. Então, a gente tem que saber como conduzir isso, tá? Masculino, 45 anos, assintomático, diagnóstico complexo no pâncreas e ultrassom de rotina, solicitada com ressonância. Então, vamos ao caso. Então, começando o estudo, né? Ponderação T2, plano axial, sequência Reis, sequência extremamente anatômica. Já vou cair lá em cima do meu pâncreas. Queria que vocês observassem que há um grau de dilatação do virsum, tá? Mais acentuado nessa região aqui de corpo-colo, e tem uma lesão cística, beleza? Ponderação T2, plano coronal. Olha o meu virsum ectasiado e olha a ideia de proximidade com o meu ducto principal. Aqui era questionável, será que isso é septação? Será que isso aqui é uma configuração meio alongada? Tá? Vou ampliar aqui para vocês, ó. Mas já dava para ver que eu tinha uma dilatação do virsum e uma dilatação cística aqui localizada. Beleza? Vamos otimizar, mostrar aqui para vocês. Então, corte fino T2, sempre façam esse corte, gente. Eu queria que vocês observassem, que é um dado importante, para a gente caracterizar que essa lesão tem comunicação com o ducto, tem alguns critérios. Tá? Entendam que isso não é um método perfusional. Não estou jogando lá contraste, como eu faço na CPRE, enchendo o ducto principal e depois enchendo a minha lesão cística. Isso que é o padrão ouro para eu caracterizar a comunicação. Nos exames que não são perfusionais, de via biliar e de ducto pancreático, um dado que eu valorizo bastante é a continuidade do sinal da lesão cística com o sinal do ducto. Repare que eu não tenho solução de continuidade, é um sinal contínuo no corte fino, beleza? Então, tem que valorizar. Aqui poderia ter, entretanto, aqui ó, uma nítida comunicação do sinal do ducto com o sinal da minha lesão cística, beleza? Tá? Então, esse sinal eu valorizo muito. Colange aqui, ó. Repara, gente, só voltar aqui no T2, repara o estômago está preto. Isso é contraste oral que eu faço para o paciente. O objetivo, ó, é ter essa qualidade de colange, tá? Então, eu tenho uma total otimização da dos meus ductos pancreáticos, que no caso aqui é do ducto pancreático. Então, esse é o estudo radial, tudo fica preto, eu só vejo aqui o meu ducto pancreático, e eu também tenho o meu 3D que eu posso fazer, né? Então, vamos lá, vamos fazer um MIP. Olha como ficou bonito também, ó. Vou ampliar esse MIP aqui, ó. Olha como ele fica bonito, tá? Então, eu posso mostrar para vocês, tá? A ideia de comunicação, tá? A ectasia desse meu ducto. É importante, inclusive, eu aferir esse meu ducto. Ele vai ser um critério que a gente vai utilizar, tá? Ó, batendo aqui 9 milímetros, menos que 1 centímetro, tá? Mas sempre no eixo perpendicular, tá? Nunca fazer aferição obliquada. Se ele está tendo esse curso, eu vou medir nessa direção. Se ele está tendo esse curso, eu vou medir nessa direção. Beleza? Se eu tiro aqui, ó, do MIP, eu vejo aqui no corte fino. De novo, eu tenho uma ideia de comunicação do sinal da lesão. Ó, vou aumentar aqui para vocês, perdão. Então, eu tenho uma ideia de comunicação do sinal da lesão com o meu ducto ectasiado. Tá? Isso é extremamente importante para a gente caracterizar. Tá? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Esse exame não é meu. Esse exame me pediram para eu dar uma segunda opinião. Como eu daria esse laudo? Tá? Então, olha dados importantes aqui. Não? Lesão cística de contorno discretamente irregular e septos internos. Localizada na topografia do corpo pancreático e medindo os maiores eixos, 2,4 e 2,3. Aferição realizada em corte fino axial ponderado em T2. Ou seja, é de extrema importância para a análise futura comparativa você dizer onde você está medindo o seu cisto. Às vezes tem pequenas diferenças de mensurações, mas se você colocar com a sequência que você utilizou e com o plano que você utilizou, você vai minimizar muito isso. E o crescimento, ele pode ser indutor de mudança de conduta, tá? O conteúdo da lesão tem sinal discretamente heterogêneo em T2 e a realce de septos pelo meio de contraste. Não configura o componente sólido, área de restrição à difusão ou sinais de sangramento teoproteicular. Nada disso tinha. A lesão é comunicante com o ducto pancreático principal, que apresenta calibre aumentado, de em torno aqui de 0,8, foi o que a gente mediu na hora. Aferição realizada na colangio RM radial, ou seja,
O que eu estou medindo de ducto pancreático principal, eu estou mostrando a sequência que eu estou medindo. Fundamental. Os aspectos de imagem são de tumor intraductal mucinoso papilífero, de padrão misto, ou seja, eu tenho uma dilatação do ducto secundário e eu tenho uma dilatação do meu ducto pancreático principal. Com critérios de preocupação, que é o meu ducto pancreático principal com calibre 0,5, 0,9, a gente vai ver isso aqui, mas sem estigmas de alto risco. Então, hoje tem os critérios de Sendai e Fukuoka, gente, vocês têm que ter na cabeça, ou pelo menos, né, num quadrinho, tá, no celular, para caracterizar. Vou passar aqui, quem quiser pode dar um print de tela aí. Na conduta expectante, na opção de conduta expectante, que eu acho que deveria ser nesse paciente, tá, mas ele está talvez no limite de fazer uma econdoscopia. Se quiser continuar na imagem, tem que fazer exame daqui a 6 meses, beleza? Tá? Então, gente, como primeiro saber se a minha lesão cística ela é um TIMP? 3 critérios que eu utilizo de vocês, porque tem uma série de diagnóstico inicial. O que você tem que tentar comprovar é se há comunicação com o ducto principal, tá? Então, o principal é esse aqui, ó, continuidade do sinal do cisto com o ducto liso. Esse é o principal. Outros 2 dados que eu utilizo é o seguinte: no TIMP, como ele é um ducto secundário, chegando ao ducto principal, ele não ultrapassa no plano coronal, né? Se ele é superior, ele para no ducto. Se ele é inferior, ele para no ducto. É difícil, não é que não existe, mas é difícil você ter a lesão cística acima e abaixo no ducto, no plano coronal. O mesmo vale para o axial. Ou ele está à frente do ducto, ou ele está atrás do ducto principal. Beleza? E outra situação, ele tem um eixo grosseiramente perpendicular ao ducto principal. Então, se eu fizer um ângulo aqui, ó, vai dar próximo a um ângulo de 90 graus. Tá? Mais um exemplo aqui, ó. Repara que é um ducto ramificado, que ele para no ducto principal. Ó, como eles param no ducto principal. Tá? E aqui, ó, a ideia que a gente tem que passar é de critérios de gravidade. Por quê? Porque se é um tumor que tem espectro que varia de benigno a maligno. É uma mudança de epitélio do ducto pancreático principal, que varia desde uma displasia até um carcinoma. Quem vai auxiliar o cirurgião, o clínico, né, o gastroenterologista a conduzir isso aí são vocês. Então, vocês têm que colocar critérios de mau prognóstico para a malignidade. E esses critérios eles são divididos hoje em critérios de preocupação e estigmas de alto risco. Tá? Então, vamos lá. Critérios de preocupação. A dilatação cística de ducto secundário, o tamanho de 3 centímetros, é um cutoff para gerar preocupação. Tá? Espessamento e realce da parede do cisto, né? Nódulo mural, porém sem realce, sem vascularização pelo meio de contraste luminoso. Aqui, ó, alguns dados que são meio conflitantes na literatura. Alguns colocam 7 milímetros, o que eu mais vejo hoje é intervalo de 0,5 a 0,9 milímetros como critério de preocupação, e acima disso, ou seja, 10 milímetros para cima, né, estigmas de alto risco. Tá? Estigmas de alto risco, além do calibre aumentado, nódulo sólido com realce, ou seja, componente sólido vascularizado, e icterícia obstrutiva, que para a gente é dilatação do hepatocoreto. Então, quando você tem um ducto dilatado principal ou um ducto secundário que dilata o hepatocoreto, que é um estigma de alto risco para malignidade. Beleza, gente? Tá? Então, o último casinho que a gente apresentou